CEADEB Podcast. A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos colaboradores, participantes do CEADEB TV. Hoje, começando aqui um novo programa, ao lado aqui do Dr. Kleber Couto, Dr. Cleovaldo e Dr. Elinelson. E começamos, então, essa programação falando hoje, são todos três advogados, falando sobre direito à luz da Bíblia. Direito à luz da Bíblia é aqui no CEADEB TV. Costumo falar que a Bíblia Sagrada é um livro que nos ensina tudo. Interessante que a Bíblia nos ensina até como nos alimentarmos. Então, falando em direito, é uma necessidade que todo ser humano tem no Brasil e no mundo. E a gente está sempre ouvindo falar que alguém não conseguiu o direito que tinha, ou alguém tentou tomar o direito do outro. E nós estamos aqui, então, com três advogados e gostaríamos de falar um pouco sobre o direito justamente à luz da Bíblia. Nós vamos começar aqui com o Dr. Kleber, que está na minha frente. Então, Dr. Kleber, com a palavra para falar um pouco sobre essa questão do direito à luz da Bíblia. Pastor Valdomiro, Pai do Senhor, Dr. Elinelson, Dr. Cleovaldo, meu ilustre presidente, a quem a gente agradece por essa oportunidade de ocuparmos esse espaço aqui do CEADEB TV. Agradecemos também à mesa diretora da nossa convenção, a todos os pastores convencionais, ao público em geral que participa sempre de toda a produção da CEADEB TV. É uma honra estar com os senhores aqui nessa mesa para tratar de um tema da envergadura que primeiro, o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que é destinada ao crescimento em todas as esferas do ser humano. Tratar da Bíblia é algo que impõe a cada um de nós uma preocupação muito grande, um cuidado muito grande, um zelo muito grande, porque, como dito, é a palavra do Senhor. E a nossa militância profissional no direito, quando equacionada com o texto sagrado, eu creio que virão abordagens interessantes nesse quadro. Por isso eu convido a todos a estar participando, assistindo, consumindo esse produto que é para o crescimento do ser humano enquanto a sua integralidade. O pastor foi muito feliz na sua colocação quando ele disse que a Bíblia é um livro completo. É o manual de sobrevivência do ser humano. É a lição que Deus deixou para que nós possamos viver uma vida na sua plenitude. Louvo a Deus pela vida do Dr. Cleovaldo, Dr. Elinelson, colegas, pastores e doutores, advogados, militantes. É um prazer estar com os senhores aqui nesse momento especial. Dr. Cleovaldo. Pronto, pastor, inicialmente agradeço a Deus também, ao querido pastor Valdomiro, presidente da nossa convenção e também presidente aqui da igreja em toda Salvador, dizer que falar sobre direito à luz da Bíblia é um grande sonho e muito nos anima, porque a Bíblia está recheada de leis, de direito e de justiça, que pode variar. Muitas vezes tem a lei, mas não se faz a justiça, porque quem aplica a lei, muitas vezes não tem o coração voltado à justiça. Jesus já dizia isso em relação aos fariseus, que eles conheciam a lei de Deus, mas na aplicação da lei, eles não conseguiam fazer justiça. Então, é mais ou menos isso que nós vamos falar nesse programa, e vai ser uma jornada bastante interessante. Eu havia destacado aqui, para uma posterior análise, o capítulo 22 do livro de Atos, momento em que Paulo discursa em Jerusalém na sua defesa.
E eu retirei algumas coisas importantes que eu vou falar só de passagem, mas só num texto bíblico nós temos fatos sobre a naturalidade, né, a cidadania de Paulo, nós temos fatos sobre um processo penal, sobre o processo civil, nós temos coisas sobre competência do tribuno, competência do centurião, e isso tudo são coisas que ainda hoje, de modo diferente, um pouco diferente, mas ainda está em plena vigência em nossa lei. Obviamente que o nosso direito brasileiro é um pouco diferente, é um direito originário do direito alemão, né? O direito positivado, mas o direito anglo-saxão dos Estados Unidos, da Inglaterra, ele é um direito muito baseado ainda na lei romana, e vai ser, pastor, uma grande jornada, pastor Kleber e pastor Elinelson. Doutor Elinelson. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores da CEADEB TV. A paz do Senhor. A paz do Senhor também a todos os colegas, companheiros pastores, em nome dos quais eu saúdo por meio do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, que nos honra com muita alegria nessa oportunidade de podermos abordar o direito à luz da Bíblia, essa ideia que vem sendo desenvolvida e discutida dentro desse corpo jurídico, com o objetivo de trazer vários assuntos da contemporaneidade aos irmãos e aos telespectadores da CEADEB TV, entendendo que a Bíblia ela é a fonte primaz de positivação de normas e regras de conduta humana. Quando nós vemos já desde o Pentateuco, Moisés abordando estruturas, quando Jetro, seu sogro, o aconselhou a dividir as instâncias de julgamento entre lideranças no arraial durante a travessia do deserto. Quando Moisés atribuiu, foi o pioneiro nos registros históricos, a mulheres em sociedade patriarcal terem o direito de herança. São princípios que a Bíblia carrega e que fundamentaram a formação jurídica, especialmente, como o doutor Cleovaldo bem pontuou, das influências que nós temos, desde a greco-romana até a influência alemã no positivismo, interpretado muito bem pelo Hans Kelsen, na aplicação disso. Nós vamos aqui, no decorrer destes programas e destas semanas, em cada episódio, trazer temas da contemporaneidade, com a aplicação à luz da Bíblia, daquilo que foi de fato deturpado, daquilo que foi contorcido dentro do comportamento social, fazer uma reflexão acerca disso na influência da sociedade hoje, aquilo como nós cristãos devemos, à luz da Bíblia, preservar como princípios de Deus na aplicação do direito. Nem tudo que é lícito é conveniente ao crente, esse é um grande princípio que nos foi deixado pela palavra. A licitude secular, aquilo que o direito preconiza como uma norma de comportamento, não necessariamente é o que a Bíblia estabelece como um padrão. E a fonte primaz de avaliação, de julgamento, de legislação para o crente é a Bíblia. Então, o objetivo maior desse trabalho que nós estaremos desenvolvendo no decorrer do tempo, trazendo também outras personalidades do mundo jurídico, outros pastores, colegas também, advogados e juristas, e nada mais pertinente e peculiar do que iniciar esse processo, essa viagem dentro do mundo do direito à luz da Bíblia, com a bênção patriarcal do nosso pastor, que é um homem que detém com a naturalidade a influência do Espírito Santo em muitas decisões importantes, e nós temos visto, através da sabedoria que Deus deu, através do Espírito Santo na vida do pastor Valdomiro, essas aplicações, e a partir daí dividir um pouco desse conhecimento com todos vocês, telespectadores e ouvintes da CEADEB TV. Então esse é o objetivo, essa é a nossa alegria, e esse é o momento que nós temos de ampliar e dividir esse conhecimento e essa sabedoria que Deus tem nos presenteado. Direito à luz da Bíblia, fique ligado que muita coisa boa vai vir através destes nossos encontros e bate-papos aqui. Nós ouvimos aqui algumas palavras: conhecer a lei, aplicar a lei,
e o julgamento. A gente, lendo a Bíblia, a gente sabe que Deus, ele inclusive, quando tirou o povo do Egito e que conduzia através de Moisés para a terra prometida, Deus entregou justamente leis ao povo para que eles seguissem uma vida, inclusive, vitoriosa, uma vida abençoada. A gente observa que, inclusive, a própria Bíblia Sagrada, ela nos mostra que o juiz ele não é terror para aqueles que andam de forma correta, e sim para aqueles que andam praticando males. De vez em quando a gente também vê grandes juristas, eles se utilizando da Bíblia para apresentar suas defesas ou argumentos. Mas a gente vive em um mundo que realmente, olhando para a própria Bíblia, a Bíblia fala que jaz no maligno, não é? E aí a gente vê tantas distorções das leis, principalmente quando a gente vê hoje no mundo pessoas que tentam ocupar aquele espaço, ou querem aquele espaço, que justamente não é dele, e ele ainda quer também que as pessoas atendam do jeito que ele está imaginando, do jeito que ele está apresentando, né? Aí me lembro de um próprio versículo bíblico também que diz que aquilo que a gente quer que os homens façam com a gente precisa fazer para com eles. Como é que vocês estão vendo esses fatos no mundo jurídico? O mundo jurídico me parece que não ficou meio assim, como diz lá no sertão, meio doido, não é? Veja bem, pastor, suas abordagens são típicas de um jurista. O pastor não tem formação no direito, mas tem uma visão jurídica muito, muito boa. A gente, ao longo desses 15 anos, tem percebido isso. Há um raciocínio lógico-jurídico imanente ao pastor Valdomiro. A grande questão é aquilo que o Dr. Cleovaldo e o Dr. Elineus colocaram, a diferença entre norma e justiça. Porque a norma, ela não necessariamente sempre será justa. E o conceito de justiça é um conceito filosófico que nós, quando frequentamos a Faculdade de Direito, aprendemos logo no início, né, na teoria geral do direito, e aí a gente precisa buscar a origem da justiça, de onde provém essa noção do que é justo, do que é correto. E aí você se debruça sobre várias especulações filosóficas, de onde vem o direito, de onde vem aquilo que é justo, até a gente entender que existem normas, que são normas escritas, aprovadas, sancionadas, positivadas, e que nem sempre, os colegas sabem disso, são normas adequadas ao princípio da justiça. E a gente precisa passar pela ideia de onde vem o direito, de onde vem a justiça. O direito no sentido de justiça, daquilo que realmente é a satisfação de uma expectativa social. Nós, como cristãos, como defensores da origem divina das coisas, acreditamos que o bom direito e o direito justo é aquele que está adequado aos princípios de Deus. Então, nós defendemos uma tese do direito chamado jus naturalista, ou seja, o direito provém daquilo que Deus estabeleceu como justo. A gente percebe que ao longo de muitos séculos, muitos milênios, isso prevaleceu como uma cultura no mundo ocidental. Até que nós chegamos no século XIX e nos deparamos ali com uma força muito intensa com o positivismo, que é uma tentativa de se desconstruir Deus, de se construir tudo aquilo que é sagrado, que é divino, como se o homem fosse uma obra do acaso. E aí você ali percebe teorias como a teoria do contrato social, a teoria de que o direito justo é aquele direito que é pactuado entre as partes, enfim, Rousseau predominando, filósofo francês, mas eles não conseguem explicar algo que é imanente ao ser humano, que é o senso de justiça, que
Parece que no nosso DNA, independentemente de onde eu tenha nascido, de qual seja a minha origem, eu sei o que é certo e o que é errado. E às vezes isso não precisa estar nem na norma, nem na lei. Os positivistas tentam desconstruir isso como? Procurando situações de tribos isoladas no meio do Oceano Pacífico, de tribos que talvez destoem desse princípio. Mas a gente sabe que a exceção só confirma a regra. O bom direito, todo ser humano sabe, ele conhece. Quando a norma é boa, a gente sabe que ela está sendo aplicada de forma justa. Não é isso, doutor Nelson? O que eu achei interessante é que quando o pastor ele trouxe à luz essa discussão, ela transcreve justamente o que a gente no mundo jurídico tem debatido acerca da insegurança jurídica. O que é essa insegurança jurídica? São situações análogas, parecidas, sendo julgadas de forma totalmente divergentes. E aí a Bíblia ela é bem taxativa quando Jesus ele se posiciona em um dos seus sermões e disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim fazê-la cumprir. Ou seja, Jesus atribui à lei, ao regramento, ao que está predeterminado, estabelecido, a força e o peso necessário para que se cumpra. Assim como a palavra de Deus é um conjunto não apenas de normas de conduta, mas de revelação do caráter de Deus. Daí, para nós, o parâmetro de que a Bíblia, aquela palavra imutável, inerrante, infalível, ela se torna o princípio, a base, a estrutura que vai nos dar a interpretação para as aplicações das ciências humanas que norteiam o direito como ciência humana, mas o direito não está isolado dentro da sociologia, da filosofia, da própria história. E falando de história, o que no século XIX se tornou o fenômeno citado pelo Dr. Kleber da positivação do direito, mas a história registra que o primeiro positivismo aplicado ao direito foi justamente, pela sua idade, a legislação trazida por Moisés no Pentateuco e a relação e o conjunto de regras. Daí a gente pode aplicar também o entendimento de que a palavra ela é permanente e não muda. Com isso, a gente pode perceber que a única forma de trazer uma segurança jurídica na aplicação das leis, na interpretação das leis, é buscar a base que a fundamenta. E é muito claro, não por uma questão religiosa ou por uma questão apenas de fé, mas assim também como por uma questão científica da história e da base, que a Bíblia ela é o fundamento, é o pilar da formação do comportamento social equilibrado. A Bíblia ela trouxe uma regulamentação à conduta humana, seja através dos 10 mandamentos, quando aplica ali o entendimento de que o homem não pode matar, essa positivação foi trazida na Bíblia. De que o homem não deve roubar, essa positivação foi trazida na Bíblia. E daí nós conseguimos distribuir até aos nossos dias aplicações sobre direitos humanos, sobre o equilíbrio, a igualdade social, sobre a responsabilidade e o papel de cada um na sociedade. Então, traduzindo e trazendo assim esse entendimento, pastor, de fato, vivemos uma insegurança jurídica e vivemos uma insegurança comportamental. As interpretações das leis, por exemplo, da Constituição, nós temos visto aí vários debates contínuos no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte do Brasil, de temas que já tinham uma consolidação histórica, sendo rediscutido, revisto, reanalisado. Por quê? Porque está se perdendo o foco, o farol, o referencial do que fundamenta esses princípios. O fundamento está na Bíblia. E a partir daí nós vamos trazer uma série de discussões, mais uma vez, a fim de dar segurança jurídica, entendimento e capacitação argumentativa, capacitação de representatividade jurídica aos nossos irmãos e companheiros, a fim de estabelecer uma opinião concisa, à luz da Bíblia, daquilo que o direito estabelece como comportamento para nós. Pastor, que pergunta magnífica. E olhe que eu procuro ser muito sensato, né? Mas é algo muito sábio. O senhor disse, será que o direito não está meio louco? E é verdade. Há um livro que fala sobre a vida líquida, né?
A líquida, ela encaixa onde for, se amolda ao que for. E por que o direito está doido? Principalmente no nosso país. Porque a Constituição, que era para regrar tudo, ela está sendo mudada a olhos vistos. Como? Os juristas, aqueles que estão julgando, eles se utilizam muitas vezes de princípios. Então, eles, quando não encontram embasamento legal, porque a lei é contrária ao que eles pensam, então eles vão para o princípio. Tem um princípio chamado princípio da dignidade humana, que é um guarda-chuva que assambarca tudo, até o aborto é utilizado. Não, o princípio da dignidade humana. Então, a mulher pode abortar porque o corpo é dela, é o princípio da dignidade humana. E aí você vai colocando tudo ali. Aí a pergunta, mas a lei diz isso? Não, a lei brasileira não aprova o aborto. Mas o princípio utilizado, muitas vezes, o princípio da dignidade humana. Aí eu uso o que o apóstolo Paulo diz aqui, já que é direito à luz da Bíblia, no capítulo 7 de Romanos, ele explica por que isso acontece. Ele diz assim, no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. E aí eu coloco aqui para a nossa Constituição, a Constituição ela é regrativa, ela é boa, mas Paulo diz, eu sou carnal, eu sou vendido sobre o pecado. Então, mesmo que todo o arcabouço legal esteja bem, mas se aquele que está julgando ele é carnal, ele vai arranjar um jeito sempre de julgar conforme o seu pensamento carnal. E aí é por isso que a gente está vendo tantos absurdos. Vocês falando aqui, a gente vai ouvindo e vai Formando já o... formando. Observe o seguinte, nós ouvimos aqui o doutor Kleber falando sobre norma, lei e justiça. Não é? Ouvimos aqui também falar sobre a questão da Constituição. E a gente, é claro, está procurando um meio de defender a prática das leis, né? E a Bíblia Sagrada, inclusive, ela mostra que existe pontos difíceis na Bíblia de difícil interpretação. Não é? Eu não sei o porquê também, é claro, não milito na área, mas porque tantas dúvidas em algumas leis que são criadas e na hora de defender essas leis, tantas dúvidas existem no meio dos juristas. Já disse que a Bíblia fala que existe ponto difícil de serem entendidos, que os indoutos torcem para a própria perdição. Eu acho que um assunto que eu vou tocar aqui agora talvez não valha muito a pena a gente expandir, mas imagina que é o seguinte, nós estamos acompanhando no Brasil um fato que está acontecendo que, no meu ponto de vista, tem a ver com o STF, tem a ver com o Senado e com o presidente da República. Aí a minha pergunta é o seguinte: é lei o presidente da República apresentar um ministro ou indicar um ministro para o STF? A lei determina isso. A própria lei determina que o Senado é sabatino. E a lei também determina que o STF é composto de 11 ministros. Aí, o presidente da República indica, mas o presidente da CCJ, que é o senhor Davi Alcolumbre, não leva para a sabatina. É correto isso? Olha, se o presidente é quem indica e o Senado é quem faz a sabatina, a lei dá o direito de que o Senado
ou que alguém do Senado segure isso pelo tempo que ele quer, e de acordo com a imprensa, ainda dizendo o seguinte, que o problema de não ser sabatinado é porque é evangélico. Alguém da imprensa diz também que o cidadão só vai colocar para ser sabatinado quando tiver convicção de que o cidadão perde. E o STF também se silencia, mesmo entendendo e sabendo que precisa de 11 componentes, ou precisa de 11 ministros no STF. E que, inclusive, isso não traria um grande prejuízo para o Brasil se dependesse de um voto de um dos ministros que não está presente na corte, ou não está presente, não foi ainda A vaga preenchida. a vaga preenchida. Perfeito. Esta lei é porque ela... Aí agora eu pergunto aos advogados. É porque essa lei ela está muito difícil de ser interpretada, ou é porque quem precisa cumprir a lei não está cumprindo? Eu achei interessante, pastor, essa abordagem, porque aí nós temos uma série de fenômenos envolvidos que não se restringe apenas ao direito. O Brasil ele é composto por uma estrutura jurídica muito diversificada. A Constituição ela é de 1988, mas ela recepcionou uma série de regras e normas infraconstitucionais, ou seja, que estão abaixo da Constituição, que são anteriores, inclusive, à própria Constituição, a saber, especialmente os principais códigos penal, civil, que foi reformado em 2002, ou seja, 14 anos após a promulgação da Constituição. Estamos vivendo um complexo de atualização e todas essas estruturas elas têm normativas próprias. Na Constituição estabelece que é do Poder Executivo a prerrogativa de indicação dos membros da Suprema Corte, que passarão pela avaliação do Legislativo com a sabatina. Esse prazo ele tem um tempo pré-determinado legalmente, sim. Nenhuma corte no mundo ela é composta por quantidade de membros em números pares, justamente para evitar. E aí gera também aquele fenômeno que o senhor citou inicialmente, do direito estar um pouco atrapalhado da insegurança jurídica, porque qualquer decisão, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal hoje tome, que haja um empate e que traga um prejuízo difuso ou coletivo, ou seja, a várias pessoas, essa decisão ela poderá ser discutida futuramente e a aplicação dessa decisão poderá também ser revogada, suspensa, caso haja qualquer tipo de divergência que dependa do voto do membro vacante na Suprema Corte. O que é que ocorre? Paralelo a isso, nós temos um efeito de um comportamento social influenciado por um quarto poder que não é legitimado pela lei, mas existe, que é o da imprensa, que forma a opinião e que vai criando fenômenos sociais de aceitação, por exemplo, a burlar a lei. Não é uma dificuldade de interpretação, mas sim uma manobra mais política do que jurídica, no sentido de reter essa indicação por interesses diversos, não apenas do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, mas de um conglomerado de pessoas e de entidades da sociedade e da imprensa, a fim de retardar realmente esse processo, de trazer um desgaste político ao Poder Executivo, de trazer uma dificuldade e não abrir um espaço para uma pessoa ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal que tenha o seu princípio já bem definido na sua forma de interpretar as leis. Então, existe um conjunto de situações que não incide estritamente na lei. A lei ela é muito clara, a hermenêutica aí facilmente aplicada à lei não abre uma interpretação diversa, mas existe um comportamento contemporâneo de quebra de regras, de mudança de interpretações, para que a lei não seja cumprida, sem que isso configure o seu descumprimento. Então, protela-se, prorroga-se os prazos, criam-se óbices a situações simples, como seria a sabatina do candidato André Mendonça à vaga do Supremo.
Então, nesse fenômeno, a gente precisa, de fato, analisar de forma mais ampla. A lei, o problema não está na lei, mas está na operação dessa lei pelos senadores, pela Casa do Povo representativa do Senado, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que poderia também já requerer, através da sua presidência, a celeridade do cumprimento disso, porque o prazo legal, ele por si só, já encontra-se esvaído, e uma divergência na guerra de poderes com um poder paralelo não constituído por lei, mas que existe de fato, que é a mídia, a imprensa. Como resolver uma situação dessa magnitude? Aí eu até quero abrir essa discussão com o Dr. Kleber e o Dr. Cleovaldo, porque ultrapassa os limites do direito propriamente dito e passa por uma questão de redefinição. Olha, nós agradecemos a você que está participando conosco na sua casa, no seu trabalho, desse programa, e a resposta do Dr. Kleber e do Dr. Cleovaldo você vai estar vendo no próximo programa. Direito à luz da Bíblia, é aqui no CEDEB TV. CEDEB TV, uma herança de fé pra você.